Então essa semana a gente está estudando poliedros, tá? O assunto é poliedros. Eu defini poliedros. Poliedros são objetos geométricos sólidos. E aí esses objetos geométricos sólidos, eles podem ser classificados eles podem ser classificados, né? Aqui eu tenho toda sorte de poliedro. Tudo sorte de poliedro. E esse poliedro, o paralelepípedo, cubo, prisma hexagonal, pirâmide... Não, pirâmide não. Esses três daqui do lado são prismas, que é o assunto que a gente vai estudar. Pirâmide triangular, quadrangular também são poliedros, mas eles não são prismas, a gente vai estudar mais pra frente. E esse aqui, se não me engano, acho que é o poliedro convexo. Um caso à parte também que a gente vai estudar. Destrinchei a morfologia dos poliedros. Prisma é um tipo de poliedro, defini prisma, e é isso. Tá, aí a gente, depois que a gente define prisma, a gente vai definir prisma oblíquo e prisma reto. A maneira de calcular área, volume e diagonal, em medida da diagonal dos prismas, tanto do oblíquo quanto do reto, eles são parecidos, mas no caso do oblíquo a gente tem que fazer algumas considerações, que é o que a gente vai fazer agora. Então esses aqui são assuntos que a gente já viu. E esse ponto aqui é muito importante. Volume é igual à área da base vezes a altura. Isso é aplicado para qualquer tipo de prisma e boa parte dos poliedros também, mas principalmente por causa do prisma. E aí a gente começa estudando o prisma porque é exatamente o prisma que é a base intuitiva para a gente começar a calcular o volume de outros objetos geométricos. Tinha um erro de digitação aqui na... Sai, gata. Tinha um erro de digitação aqui na minha videoconferência anterior. Aqui era A e A aqui dentro, eu já corrigi. E agora a gente parte para o princípio de Cavalieri. É um princípio que é tomado como um axioma ou um teorema. Ele tem que ser demonstrado, mas a gente não demonstra ele aqui nas aulas de matemática nem no livro. Mas ele pode ser demonstrado. Bom, a ideia, apesar da gente não fazer a demonstração aqui, a ideia do princípio de Cavalieri é extremamente intuitiva e nos leva a acreditar que sim, ele está correto. E o princípio de Cavalieri é o seguinte, ó. Imagina, vou deixar aqui já em destaque dois sólidos. Imagina dois sólidos. Dois sólidos. E aí você imagina que esses dois sólidos eles são cortados por planos, paralelos. E esses planos paralelos eles determinam superfícies iguais desses dois sólidos. Então, esse sólido 1 e esse sólido 2. Essa superfície aqui, ó, eu estou estabelecendo, definido, que apesar dela ter a forma redonda, essa superfície A1 tem igual tamanho da superfície A2. Apesar deles terem formas distintas. O que eu quero dizer isso quando eles têm áreas iguais? Significa que se eu colocar alguns quadradinhos aqui pequenininhos aqui dentro, digamos que eu tenha, sei lá, 3 centímetros quadrados aqui dentro. Se eu colocar quadradinhos aqui também, eu consigo também colocar 3 quadradinhos de centímetro quadrado aqui dentro. E aí, para você entender como colocar quadradinho aqui dentro de uma área redonda, você tem que avançar para o ensino superior. Porque não dá para colocar quadrado dentro de círculo, né? Sempre sobra um espaço. E aí a gente tem alguns subterfúgios para poder ocupar esses espaços aí. É colocar quadrados cada vez menores. É uma das atividades do cálculo. Bom, enfim. Então, se eles enquadram, se eles possuem, se toda vez que eu fizer cortar um plano aqui e eu identificar que essa área que o plano intersecta aqui o prisma é o mesmo do prisma 2, então eu posso considerar que eles têm áreas iguais. E se essa altura do prisma 2 for a mesma da altura do prisma 1, você tem a mesma quantidade de volume em ambos. Então o volume do 1 também é o mesmo do volume 2. Qual que é a ideia aqui? Deixa eu mostrar. Era para ter uma imagem aqui melhor de visualizar. Eu acabei pulando ela. Tá, eu vou pegar essa imagem aqui no livro de matemática que eu estava lendo para poder montar essas aulas. Tem uma imagem mais bonita, uma imagem menos abstrata. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Então você imagina que isso aqui é um prisma, né?
Então essa figura daqui, ó, essa figura do quadro 17 dos meus slides, ela é análoga a essa figura aqui, ó. Então como que funciona? Você pega um prisma e divide ele em várias fatias. Várias fatias bem fininhas. Cada fatia dessa tem uma fração bem pequenininha do volume do prisma inteiro. E aí, se eu juntar essas fatias uma em cima da outra, eu vou ter o volume do prisma inteiro, né? E se eu deslocar essas fatias uma para o lado, outra para o outro, outra para o lado, outra para o outro, e mantenho essa altura, eu ainda continuo tendo o volume dessa figura igual ao volume da primeira figura, porque essa figura 2 deriva da figura primeira, né? Porque nada mais é eu pegar essas fatias e deslocar uma em relação à outra. Aqui, ó, tá demonstrando que as fatias têm tamanhos iguais, né? Já que essa daqui derivou dessa, então qualquer fatia que eu separar aqui, que eu selecionar aqui, vai ter um correspondente igual do lado esquerdo. E funciona o mesmo também para superfícies cilíndricas, né? Superfície cilíndrica não seria correto, superfícies circulares que formam cilindros. Então, você percebe aqui, ó, que eu posso, olhando essa figura, olhando a segunda figura e a terceira, eu posso imaginar que elas podem assumir essa forma aqui também. O que é importante aqui? Algumas coisas são muito importantes. Então, um jeito de observar essa figura está aqui, ó. Por exemplo, olha essas duas situações aqui. Eu tenho dois prismas e esses dois prismas possuem exatamente a mesma altura. E aqui, se eu não me engano, o livro está falando isso mesmo. O livro está dizendo o seguinte, que se esses dois prismas têm a mesma altura e a seção transversal de cada um deles tem exatamente a mesma área, então essa seção transversal do prisma 1 tem a área igual à da seção transversal do prisma 2, então ambos têm o mesmo volume. E o modo de calcular o volume dos dois prismas é esse aqui, ó. É simplesmente a área do produto, o produto da área da base com a medida da altura. Então você pega aqui a área da base, você dá um jeito de calcular. Aqui no caso aparenta ser um retângulo no mínimo, né? Então você pega aqui base vezes comprimento, você tem a área da base. Multiplica a área da base pela altura e eu tenho o volume desse prisma. E aí, só lembrando, quando eu estou calculando o volume de objetos geométricos sólidos, eu estou literalmente contando quantos quadradinhos de aresta unidade 1 tem dentro do prisma, né? Então olha aqui, ó, quadradinho não, cubo, né? Então eu tenho aqui um prisma normal, um paralelepípedo, né? E eu acabei identificando que ele aqui no cantinho tem um cubo de aresta tamanho 1 dentro dele. Quantos cubos de aresta tamanho 1 cabem dentro dele? Então eu faço aqui o cálculo, né? 5 unidades de comprimento, vezes 2 unidades de comprimento, vezes 3 unidades de comprimento. Tem 30 cubinhos de aresta tamanho 1 aqui dentro. Um jeito então de calcular a quantidade de cubinhos de aresta 1 dentro de um prisma desse, por exemplo, ó, dentro de um prisma desse, voltando aqui para os meus slides, um jeito de calcular, então, é simplesmente pegar a área da base e multiplicar pela altura. Aí vem a parte operacional, né? As bases dos prismas, eles podem ter várias formas. Pode ter a forma de um quadrado, pode ter a forma de um retângulo, pode ter a forma de um prisma e pode ter a forma de um triângulo retângulo, ou dois triângulos retângulos, ou três triângulos retângulos. E também pode ter a forma de um hexágono, de um pentágono. Mas por que eu me apeguei? Aqui eu tenho todos os prismas possíveis, né? Então eu tenho um prisma oblíquo triangular. Se eu quero saber o volume desse prisma, eu faço o seguinte. Eu calculo a área da base e multiplico pela altura. Só que a altura desse prisma, você não pode confundir a altura desse prisma com o comprimento da sua aresta lateral, que é diferente. A altura do prisma desse prisma é o seguinte, ó. Essa base superior, ela está contida num plano, eu vou chamar ele de plano alfa. E a base inferior está contida num plano que eu vou chamar de plano beta.
A distância do plano beta ao plano alfa eu chamo exatamente de altura. Então eu pego a área dessa base, multiplico pela altura e eu tenho o cálculo do volume desse prisma, que em essência é contar quantos cubinhos de aresta 1 cabem aqui dentro. E suas frações também. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um prisma reto pentagonal. E aí você vai perceber por que eu peguei tanto no pé que as bases dos prismas são constituídas de quadrado, retângulo, trapézio e triângulo. Lembrando que o trapézio é no mínimo um retângulo e dois triângulos retângulos. Por que eu pego tanto no pé disso? Porque se você perceber, ó, no caso do prisma pentagonal, ele é constituído no mínimo, ó, eu tenho um triângulo aqui, que ele pode ser dividido em dois, então eu tenho dois triângulos retângulos aqui, e na parte de baixo aqui, ó, eu tenho um trapézio, e aí o trapézio pode ser dividido de um retângulo e mais outros dois triângulos. Então a base desse prisma, ela pode ser dividida em 4 triângulos e um retângulo. E aí, para você calcular a área da base desse prisma, você vai calcular a área de cada um desses triângulos, mais a área do retângulo, somar tudo e você encontra a área da base. E aí você multiplica a área da base com a altura e você encontra o volume do prisma pentagonal reto. No caso do prisma hexagonal oblíquo, também eu faço a mesma coisa. Ó. Eu divido essa base aqui, ó, em um triângulo para cá, que depois pode ser subdividido em dois triângulos retângulos. Divido esse pedaço aqui em outros dois triângulos retângulos, e aqui eu tenho um retângulo. Faço a mesma coisa aqui também. Triângulo aqui, triângulo aqui, triângulo aqui, triângulo aqui, e aqui no meio eu tenho um retângulo. Então é facinho calcular a área da base. É só você ter um pouco de imaginação, e eu prometo que eu vou dar todas as como posso dizer, todo o suporte possível para você calcular a área dessa base. E aí eu faço uma listinha aqui, como que eu calculo a área de cada uma dessas figuras importantes, né? A área de um quadrado é o seu lado elevado ao quadrado. A área de um retângulo é um comprimento seu vezes o outro comprimento seu. A área de um triângulo retângulo é o comprimento da sua base vezes a sua altura dividido por 2. E aí você não pode confundir essa altura com a altura do prisma, né? E aqui eu tenho os retângulos, tudo mais. E aí vamos ao cálculo das áreas dos prismas, né? Se eu quero calcular, esse aqui no caso é um tipo de cilindro, então a gente vai ver, é um corpo redondo, então a gente vai ver no próximo capítulo, no Red segundo, a gente vai ver o corpo redondo no Red segundo. E a gente vai ver os prismas aqui. Então no nosso caso a gente está estudando o prisma. E a gente vai calcular a área do prisma. Calcular a área do prisma é calcular a área de cada face do prisma. Então eu quero calcular a área ocupada por esse cubo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dessa face, somar com a área dessa face, com essa face, com essa face e com a face inferior. E com a face superior também. Então são 6 faces, né? No caso do cubo, eu pego então a área de cada face, somo e dá 6 faces. 6 vezes a ao quadrado. E aí então, percebe o seguinte, ó. O cubo, ele possui, como ele é prisma, ele é determinado da seguinte maneira. Ele tem no mínimo 2 paralelogramos, né? Não, paralelogramo paralelogramo. Ele tem no mínimo 2 paralelogramos e as suas faces laterais são congruentes, né? As suas faces laterais elas são congruentes. Então o que eu faço? Para calcular a área de um prisma, eu calculo a área da base do prisma e multiplico por 2, porque são duas bases, né? E somo com a área lateral com a área lateral que o prisma tem. Deixa eu pegar aqui um exemplo geralzão aqui, ó. Vou pegar um exemplo desse aqui, ó. Então veja aqui, ó. Tá, eu tenho paralelogramos aqui. Eu acabei definindo de uma maneira equivocada o prisma. Eu tenho duas superfícies congruentes e opostas.
E a ligação das duas superfícies congruentes são paralelogramos. Perdão. Então você calcula aqui a área, eu quero calcular a área desse prisma. Eu calculo a área dessa base de cima, somo com a área da base de baixo, que é igual a da de cima, então é 2 vezes a área da base. E depois eu calculo a área de cada uma dessas faces, que são paralelogramos, né? Paralelogramo aqui, paralelogramo aqui, paralelogramo. Eu escrevi em algum momento, eu tenho certeza que eu escrevi isso em... essa informação está em alguma das aulas que eu subi no YouTube. Paralelogramo é uma figura geométrica, se não me engano, acho que é um quadrilátero, em que ele é constituído de 2 pares de arestas congruentes e paralelas. Então, cada par de aresta de um paralelogramo, além de delas serem paralelas entre si, elas são congruentes, ou seja, elas possuem o mesmo tamanho. Então é isso. Esse é o jeito de se calcular a área de um prisma. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha audiência, ver se tem bastante gente. 22. Isso aí. E aí agora a gente vai para o cálculo de volume. E aí, para fazer o cálculo do volume do prisma, eu vou importar o princípio de Cavalieri. É simplesmente a área da base vezes a altura, e é isso aí. É isso aí. Então eu tenho aqui o prisma 2, ó, por exemplo. Ele tem... Vou pegar o prisma 1, que eu acho melhor. Então no prisma 1, ele tem a sua superfície superior, que é a base, né, contida num plano que eu vou chamar de plano gama, porque o plano beta já está definido aqui, né? Então, esse prisma aqui está contido, a base superior do prisma está contida no plano gama. E eu vou falar que o plano gama também contém a base superior do prisma 2. E a base inferior, a base de baixo do prisma, ela está contida no plano alfa. A distância do plano alfa ao plano gama é h. Então eu calculo a área da base do prisma e multiplico. Pela altura eu tenho o volume do prisma, facinho assim. Eu faço aqui uma observação. A observação que eu peguei no pé agora há pouco, da distância entre os planos, né? Superior e inferior. Uma observação importante, reforçando aí, ó. A altura h de um prisma oblíquo é a distância entre a superfície superior e inferior do prisma, que no caso da imagem... eu coloquei alfa e beta, eu tenho que corrigir isso aqui, é um erro de digitação. Que no caso da imagem acima é a distância entre os planos paralelos alfa e gama. E é uma representação generalista. Eu tenho que corrigir isso. Isso aqui é um erro de digitação, vou corrigir. Então terminamos novamente a apresentação de poliedros com erros de digitação, né? Poliedros não, prisma, né? E aí eu vou falar para vocês um pouco do futuro. Esse segundo head eu pretendia estudar também pirâmides, só que o ritmo não foi bom, o meu ritmo não condisse com o que eu pretendia, com o que eu planejei. E eu percebi também que vocês gastaram muita energia produzindo o exame. E aí então a gente vai, o assunto de poliedros do primeiro head, a gente vai estudar só até o ponto prisma. E aí a partir da semana que vem, quando a gente aplicar o segundo head, a gente vai começar a estudar pirâmides e corpos redondos. Eu espero conseguir falar sobre todos esses assuntos no próximo head. Então a gente vai estudar, no primeiro head e no segundo head, a gente vai estudar bastante geometria. Depois a gente vai pular para o livro volume 3. Caso a gente tenha o terceiro head, que é muito provável. Depois a gente vai pular para o volume 3. Então essa aqui é a geometria espacial de posição, que a gente já estudou. Essa aqui é poliedros, a gente estudou prisma. A partir da semana que vem a gente vai estudar pirâmide. Eu não tenho certeza que a gente vai estudar os complementos. Talvez sim, talvez não. Cilindro, cone, esfera, está no caminho. A gente vai terminar então o segundo head com esses assuntos aí. E aí o terceiro head a gente vai pular para o volume 3. Deixa eu pegar o volume 3 aqui. Qual que era o assunto do volume 3 que a gente vai pegar? Se eu não me engano, acho que é polinômios. Geometria analítica. Geometria analítica? Não, tem que ver. Geometria analítica. A gente vai começar a estudar geometria analítica.
Então a gente vai estudar muita geometria aqui no terceiro ano. Aí depois de geometria analítica a gente vai estudar as cônicas, e depois equações algébricas e números complexos e polinômios. Pois bem, outras informações importantes acerca do RED. A lista ela já está produzida, eu terminei ela ontem à noite e subi ela no Moodle. Tem algumas informações aqui. São 3 exercícios. O primeiro exercício está subdividido em 2, mas são simples. Como combinado, eu selecionei 2 exercícios fáceis e um difícil. Na verdade, o primeiro é muito fácil, o segundo é intermediário e o terceiro ele tem um nível um pouquinho maior que o 2, mas ainda assim é fácil de fazer também. E são todos os exercícios que estão presentes nesse livro aqui, ó. No capítulo 8. Capítulo 8 aqui, ó, entre as páginas 151 e 161. Depois você dá uma olhada lá. Outra coisa também. Para auxiliar vocês na produção do resumo, eu subi as minhas notas de estudo de geometria espacial de posição. E aqui tá as minhas notas. Eu tinha subido as notas até a página 38. Tá faltando um pedaço da página 38. Aí se você for lá no Moodle novamente, você vai perceber que as minhas notas de estudo estão lá presentes no Moodle. E aí você vai acessar elas para poder ter uma orientação melhor na produção do seu exemplo, do seu resumo. Então tá aqui ó, as minhas notas de estudo de geometria espacial de posição e poliedros. Subi slide novo também. Esse slide está corrigido. E aqui estão as minhas notas. Então, perguntaram para mim se tem que ter os 4 teoremas demonstrados no resumo. Tem que ter os 4 teoremas. Faça até onde você consegue fazer, tá? Na questão do teorema. Tenta fazer com esmero, tenta gastar bastante energia para fazer com esmero. Não prometo que você vai fazer certo de primeira, não tem problema. Tá, lamento. Eu espero que você tenha condição de fazer tudo. E eu vou estar disponível para poder fazer para poder tirar qualquer tipo de dúvida. E aí a partir do eu captei sim a mensagem de vocês de falar que que a carga está muito grande de matemática. E aí eu prometo para o segundo RED fazer uma atividade mais leve para vocês, tá? Serão assuntos mais leves. Eu acho que o resumo realmente gastou muito tempo. E aí eu não cheguei a terminar de fazer as notas de estudo de poliedros, eu já fui direto para os slides, que eu estava sem tempo. Bom, eu vou ver aqui se eu consigo... Foi breve hoje, mas eu vou tentar adiantar algum tipo de exemplo aqui. Eu vou tentar adiantar algum tipo de solução aqui da lista de exercícios, né? A gente tem 3 exercícios aqui. E aí eu vou tentar resolver esses exercícios aqui na minha tela do meu aplicativo que eu escrevo com LaTeX. E aí se ficar muito ruim... de ler, eu escrevo no Paint. Calcule a medida diagonal D, a área total AT e o volume de cada um dos paralelepípedos retângulos abaixo. É simples, né? No caso da diagonal D, a gente calcula da seguinte maneira. Deixa eu ver onde que eu coloco aqui. A gente faz assim, ó. A diagonal D de um paralelepípedo retângulo reto é dada pela expressão que é assim, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí o que significa cada uma dessas letras aqui, ó? O que significa? Ela significa o seguinte, deixa eu colocar as imagens mais para baixo. Deixa eu compilar aqui. Tá. Deixa eu aumentar aqui para 10 centímetros. Então significa o seguinte: esse A, B, C são as dimensões do paralelepípedo. Então esse A ele pode representar essa aresta, a aresta... Ai, me foge o nome dela, se eu não me engano, acho que é a aresta do comprimento, a aresta da largura e a aresta da altura. Então, essa aresta
3 centímetros é igual a esse 3 aqui, é igual a esse 3 e é igual a esse 3. Então é uma das dimensões, né? O paralelepípedo ele tem 3 dimensões. Então o A representa o comprimento de uma de suas dimensões, o B representa o comprimento da segunda dimensão e o C representa o comprimento da terceira dimensão. Se eu quero calcular essa expressão aí, então eu faço diagonal igual raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 1,5 elevado ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aí a gente avança para raiz quadrada de 9 mais, acho que é 2,25 aqui, mais 4. Eu tô com um caderninho, eu fiz essas questões aqui no meu caderninho. Deixa eu pegar a cola aqui. Deixa eu pegar uma cola. Achei, isso. E aí você soma essas 4 parcelas dentro da raiz quadrada. Raiz quadrada de 15,25. O livro ele põe a resposta da seguinte maneira. Ai, peraí, deixa eu colocar isso aqui colocar cada uma em uma linha. O livro ele põe a resposta da seguinte maneira. Ele transforma esse 15,25 em 61 dividido por 4, que é igual a raiz quadrada de 61 dividido por 2. Eu acho que é assim. Deixa eu só ver aqui na calculadora. Deixa eu ver se tem calculadora no Google. Tem. Então é 61 dividido por 4. É isso mesmo, 15,25. E aí, como é um comprimento, como é uma unidade de comprimento, a gente está, como é uma quantidade de comprimento, a gente tem que colocar a unidade de medida ali, né? Como é centímetro, a diagonal desse paralelepípedo vale aproximadamente a raiz quadrada de 61 dividido por 2. Você pode deixar valor em raiz quadrada desse jeito ou desse jeito, não tem problema. Ou você pode colocar diretamente o valor literal mesmo. Deixa eu ver, raiz quadrada de 15,25. Aproximadamente 3,91 você pode colocar. 3,91 você pode colocar também. Beleza? E aí, só lembrando que qual o significado dessa diagonal, né? É uma ligação daqui da aresta, de uma aresta inferior, do plano inferior, a aresta não vértice, né? De um vértice do plano inferior com o vértice oposto do plano superior. Então essa é a medida da diagonal. Você vai fazer o mesmo aqui para a figura 2. E aí o cálculo do volume, deixa eu colocar aqui, voltar aqui pro E aí o cálculo do volume, deixa eu usar esse esqueminha aqui, ó. Basicamente a área da base vezes a altura. Como a gente está falando de paralelepípedo, de uma maneira mais específica, ela tem que ter essa aparência aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Aqui no caso do cubo. Cadê do paralelepípedo? Eu coloquei A vezes B vezes C em algum ponto aqui. Tá em algum lugar aqui que eu tenho certeza. Aqui, achei. Então aqui, ó, tem um comprimento de uma dimensão, um comprimento da segunda dimensão e um comprimento da terceira.
A vezes B vezes C. Só que A vezes B é exatamente a área da base e C é a altura. E aqui está a diagonal, né? A medida da diagonal que a gente está citando ali. Deixa eu ver, estou com a audiência razoavelmente boa. Eu não vou falar muito sobre a questão 1 porque ela é muito fácil e aí vou acabar resolvendo uma questão fácil para vocês e acaba adiantando de nada. Deixa eu pular agora para uma questão mais difícil. Eu vou falar da questão mais difícil de todas. Considere um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero de perímetro 12 centímetros. Determine a área total e o volume desse prisma, sabendo que a medida da sua altura é o dobro da medida da altura da base. E eu coloquei algumas observações aqui. Você precisa lembrar que triângulo equilátero ele possui 3 arestas congruentes. Se você não sabe o que é congruente, você tem que pesquisar o que é congruência, né? Porque é o assunto que a gente aprendeu. Você está produzindo um resumo que fala sobre isso. Então, você vai pesquisar no seu resumo qual é o significado de congruência. E esse triângulo, além disso, o triângulo equilátero, ele pode ser dividido em 2 triângulos retângulos. E aí, se eu dividir o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos, eu tenho uma facilidade a mais para poder resolver o cálculo. Na verdade, acho que é a condição necessária para resolver o problema, se eu não me engano. Não tenho imaginação suficiente para poder resolver de outra maneira. Deixa eu pegar aqui o problema resolvido. Deixa eu ver se eu acho aqui prisma reto triangular para mostrar para vocês. Prisma reto triangular. Aqui eu tenho um prisma reto triangular. Exatamente o prisma que eu queria. A imagem está preta aí para vocês, né? E além disso, a base dele, ó, a base dele é um triângulo equilátero. Ó, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então tá aqui uma versão do que está escrito aqui na listinha, né? Um prisma reto cuja base é um triângulo equilátero de perímetro 12 centímetros. Então, primeiro de tudo, para você resolver essa questão, o que você vai fazer agora? Primeiro a gente vai lembrar que perímetro é a soma de todas as medidas de comprimento das arestas. E eu vou chamar ele de P, que é igual a 12 centímetros. Se perímetro é a soma de todos os lados do triângulo equilátero, o lado do triângulo equilátero é dado por L. Logo, P, que é o perímetro, né, da base triangular, é igual a 3 vezes L. Porque é L mais L mais L. É L 3 vezes. Outra coisa também. Se perímetro vale 12 centímetros, então 3 vezes L é igual a 12. O que implica que L, esse aqui é a continha de quarta série, né? Implica que L vale 4 centímetros. Beleza? O triângulo retângulo, deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Triângulo equilátero e retângulo. Vamos ver se eu consigo uma imagem que tem os dois aqui ao mesmo tempo. Aqui, ó. Coisa feia. Deixa aqui mesmo. Então esse aqui é um triângulo, um exemplo de triângulo equilátero. Todos os lados são iguais. E aí o exercício ele fala o seguinte, ó. Você vem aqui no exercício, o que ele fala, ó? Que a altura do prisma é o dobro da medida da altura da base. A altura da base é exatamente essa aqui, ó. Você pega qualquer um, no caso do triângulo equilátero, né? Você pega qualquer um dos vértices e liga o vértice à reta oposta a esse vértice. No caso, o segmento de reta BC, né? E ele forma um ângulo de 90 graus aqui, na interceptação entre os dois. Quando eu faço isso, eu divido o triângulo em 2 pedaços. Em 2 triângulos retângulos, né? Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, em que a hipotenusa vale 10 centímetros. O cateto, a base, né? Um dos catetos vale 6 centímetros, né? Porque esse segmento de reta é dividido em 2 partes iguais. E a altura eu preciso descobrir. Tá? Então eu tenho que descobrir a altura.
Logo, para descobrir sabemos que um triângulo equilátero pode ser dividido em dois triângulos retângulos. Resta com um dos triângulos. Deixa eu pensar aqui. Os dois triângulos retângulos compartilham da altura da base chamada H, tal como a imagem mostrada na aba ao lado. Essa aqui que é a aba. Né? Então a gente divide o triângulo retângulo, o triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. A base dele é dividida pela metade. E aí a gente vai lançar mão do teorema de Pitágoras para poder calcular essa altura. A base de cada triângulo tem metade do comprimento de L. Né? Fácil de perceber aqui. Ó. Esse aqui não é um triângulo... Agora que eu percebi, não é um triângulo equilátero. Seria equilátero se aqui fosse 10. Mas enfim, digamos que seja. Tá? Considera que seja. Deixa eu ver se tem algum exemplo melhor aqui. Vai esse aqui mesmo. A base de cada triângulo tem metade do comprimento de L. Beleza. De cada triângulo retângulo tem metade do comprimento de L. Então, a hipotenusa é L. Um dos catetos vale L dividido por 2. O outro cateto vale H, que é o valor procurado. Vamos aos cálculos então. Então vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Deixa eu ver aqui. Põe Ctrl H. Tá. Então aplicando o teorema de Pitágoras é assim, ó. Hipotenusa que vale L é igual a H ao quadrado mais L dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. Isolando H, fica H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L elevado ao quadrado dividido por 4. E aí você subtrai essas parcelas, né? Você vai ter assim, ó. Subtraindo as parcelas, vai ficar 3/4 de L ao quadrado. E aí eu vou dar uma pausa agora para perguntar se alguém teve alguma dificuldade em entender o que aconteceu dessa linha intermediária para a linha inferior. Se não tiver nenhum tipo de manifestação, vou considerar que está todo mundo ok. Tá. Então está todo mundo ok. Isolando então o H, o quadrado é quadrado de um lado, passa para o outro lado, raiz quadrada. H então é igual a... Deixa eu ver como que eu escrevo isso. L dividido por 2 vezes raiz quadrada de 3. Isso. L dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 3. Tá. Quanto que vale L mesmo? Né? Quanto que vale L? L vale... Ixi, me perdi aqui, peraí. L vale 4 centímetros. Então H é igual a
Aqui no lugar do L vai ficar 4, né? Então vai ficar 4 dividido por 2, 2. 2 vezes a raiz quadrada de 3. E aí se alguém tiver algum... não está entendendo, é só se manifestar que eu explico de novo. Tá. Então esse... lembrando que Hzinho é a altura da base triangular do prisma em questão. Agora, a gente parte para o cálculo da área da base. Então, são dois triângulos retângulos constituem o triângulo equilátero de uma das bases do prisma, né? Logo, a área do triângulo equilátero é igual a... aqui tem crase. Igual a área igual a soma das áreas de cada triângulo retângulo. Belezinha? Então, a área da base é igual a 2 vezes a área do triângulo retângulo. E aí vou calcular a área do triângulo retângulo assim, ó. Base, né, que vale, aqui no nosso caso, vale, esse comprimento da base vale L dividido por 2. Deixa eu só lembrar aqui, ó. Colocar uma informação importante aqui, antes de qualquer coisa, deixar bem explicadinho. O comprimento da base do triângulo retângulo vale L dividido por 2 e a altura dele vale H. Logo, podemos calcular a área da base como abaixo. Então, como que faz? A área da base é igual a 2 vezes a área do triângulo retângulo. A área do triângulo retângulo, ela vale assim, ó. Aqui no caso eu vou colocar 2 cifrões para ficar mais bonito. Deixa eu ver como que eu vou escrever isso aqui. Left defrac base vezes a altura dividido por 2. Tá, o comprimento da base do... tem que colocar o right aqui. Ops. Pronto, área da base aqui. A área da base, então, é 2 vezes a área do triângulo retângulo lá, que constitui a área da base. E, peraí, aqui é H. Pronto. Então eu escrevi em algum momento que... devo ter escrito aqui, deixa eu ver se eu consigo passar... deixa eu ver se eu acho aqui. Eu escrevi em algum momento dos meus slides. Eu não vou pular não, porque senão vai travar e eu vou ter que reiniciar o Discord. Então deixa pra lá. Mas de qualquer maneira, a área de um triângulo, a gente sabe então que é a área de um triângulo retângulo, né? É o comprimento da sua base, que no caso a base do triângulo vale L dividido por 2, vezes a altura dele, que vale Hzinho. Então L dividido por 2 vezes Hzinho.
Aplicando então a expressão matemática lá. Ah, eu já vou fazer o seguinte, ó. Esse 2 aqui vai eliminar com 2 de baixo. Então eu vou ter área da base igual a L vezes H dividido por 2. Né? Então essa expressão matemática aqui ela pode ser simplificada. Esse 2 elimina com esse 2. E aí vai sobrar só o L dividido por 2 vezes H. Então essa expressão matemática aqui vira essa de baixo. L eu calculei em algum lugar. L vale 4, beleza. L então vale 4. Então é 4. Deixa eu colocar aqui no 4 vezes a altura que vale 2 vezes raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então esse 2 elimina com 2 de baixo. E aí a área da base é 4 vezes raiz quadrada de 3 metros ao quadrado. Quem fala? André. André tá falando, mas... Não, de boa, não tá atrapalhando não. Eu só pensei que era algum tipo de dúvida. Ok, agora que você calculou então a área da base, essa aqui é a parte mais difícil, né? Você vai agora calcular a área... A questão pede o cálculo da área total e do volume, né? Então, você tem aqui o prisma, né? Você vai calcular a área de cada uma dessas faces, são 3 faces, né? 3 faces. Depois você vai calcular a área das bases. Você vai somar a área de cada uma dessas superfícies e vai encontrar a área do prisma pedido. E aí, para calcular o volume desse prisma, você vai calcular a área da base e multiplicar com essa altura aqui, que no caso vai ser Hzão. Aí eu já vou deixar bem claro aqui, ó. Chame a altura do prisma de Hzão e a altura da base triangular de Hzinho. Lembre que Hzão é 2 vezes Hzinho. Está escrito aqui, ó. Sabendo que a medida da sua altura é o dobro da medida da altura da base. E aí você lembra então que Hzão é a altura da base, é a altura do prisma, e Hzinho é a altura da base. Beleza? Eu não vou fazer o resto não, eu já adiantei aqui um pedação para vocês. Vai ficar, tá gravado, tá? E aí, minhas próximas horas eu vou editar esse vídeo. Não tem muita coisa para editar não. E vou subir no YouTube. Então vocês aguardem daqui